América e em África, é organizado pelo Instituto Paul Singer e com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo. E, então, como nós temos vindo a perceber nos encontros, a nossa proposta é ter aqui um espaço de discussão e apresentação, reflexão sobre experiências de bem viver, ou que sejam similares, não é? E a ideia é que, portanto, a proposta do curso é nós discutirmos sobre experiências e modos de viver que não só, além de serem fortemente resistências, também são experiências que estão enraizadas num fundo sociocultural, histórico, muito mais amplo, em muitos casos anterior, pré-coloniais, pré-capitalistas, pré-neoliberalismo, mas que também são pós-coloniais, capitalistas, neoliberais, nesta era neoliberal. E, portanto, nós estamos a falar, às vezes, de experiências e modos de pensamento que são tão sólidos que definem sociedades, não é? E, então, eu vou passar ao Boa Monjane, vou apresentar aqui rapidamente. O Boa, ele é moçambicano, ele é jornalista de formação e é um ativista social já há muito tempo. Ele licenciou-se em jornalismo pela Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Ele é investigador na Cidade do Cabo, na Universidade Western, e fez o doutorado aqui no SES de Coimbra, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Trabalhou muito tempo como jornalista independente para várias agências de informação e revistas internacionais, militou em movimentos sociais, por exemplo, a Via Campesina Internacional, e participou como organizador, comunicador, assessor de imprensa em várias atividades de mobilização em vários países, da África e de outros lugares, da Europa também, etc. E como ativista social e acadêmico, ele apresentou várias comunicações, e, portanto, ele também está dentro do debate acadêmico, além dessa atividade como ativista e jornalista. Também traduziu alguns livros acadêmicos importantes e atualmente o Boa Monjane vive, acho que entre Moçambique, África do Sul e outros lugares, continuando a realizar a sua atividade e o seu compromisso com as lutas campesinas e de resistência. Boa, novamente, muito obrigada por teres aceito o convite. Eu vou passar-te logo a palavra e a bola está contigo. Ativa o som, faz favor. Okay. Obrigado, Yolanda. Não preciso dizer o quão estou honrado por fazer parte deste importantíssimo curso. E agradeço a ti, Yolanda, por me convidar, e ao Marcelo por também trabalhar comigo para que esta aula se realizasse. Eu não sei se me estão a ouvir e me estão a ver bem, mas imagino que sim. Eu pretendo falar nos próximos 30 minutos ou mais, ou menos, da questão fundiária e das lutas agrárias pela terra na África Austral, no contexto daquilo que eu chamo de neoliberalismo agrário. Essas lutas, a meu ver, fazem parte da construção do bem viver, portanto, muito adequado para este curso, eu julgo. Como a Yolanda disse brevemente, eu dedico-me ao estudo de movimentos agrários e da política rural, tentando compreender
as relações de poder e a correlação de forças entre o Estado, o capital e o campesinato, ou os campesinatos, especificamente em Moçambique, Zimbábue e África do Sul, de modo a propor novas formas de ler e teorizar em volta da agência rural, não é? Rural Agency, e o protagonismo político dos campesinatos, numa altura em que geralmente atribui-se aos campesinatos uma subjetividade precária, não é? Isto é, o não reconhecimento do potencial transformador das gentes que residem no campo e trabalham a terra. Especificamente focarei em 3 casos de estudo, que são, como eu argumento, casos de emancipação rural, e que, como disse no início, fazem parte da construção do bem viver e da construção de mundos possíveis, novos mundos possíveis ou outros mundos possíveis. Vou pedir vou pedir ao Fernando, talvez, para partilhar a minha apresentação, porque talvez seja mais fácil que não seja eu a fazê-lo. Peço o próximo slide. Então, a minha investigação ou pesquisa adota uma perspectiva acadêmico-ativista. Penso que a Yolanda deixou isso algo claro. Um acadêmico ativista é alguém que visa explicitamente não só interpretar o mundo, é que se constrói das ideias de Marx, não só interpretar o mundo de uma forma acadêmica, mas também transformá-lo, né? E que seja ligado a um projeto político, a um movimento orientado para a justiça social. O acadêmico ativista, ou scholar activist, faz o seu trabalho com rigor acadêmico, mas assumindo o compromisso de o fazer em benefício das classes trabalhadoras. Isto é uma investigação objetiva, rigorosa, mas que não é neutra, não é? E eu penso que este é o espírito deste curso. Bom, como já referi, eu vou falar das lutas pela terra na África Austral. É curioso que ainda existam lutas em defesa da terra ou pelo acesso não existente à terra no continente africano, que é, na sua totalidade, independente, não é? E ainda por cima no século XXI. A questão, porém, é que a questão agrária, a questão fundiária ainda estão por resolver neste continente, que continua a se caracterizar pela existência do sem-terrismo, a minha invenção do landlessness em inglês. Nos casos é pelo fenômeno de usurpação de terras, não é, que acontece. Noutros é por questões históricas que não foram resolvidas, da reprodução, da exclusão social baseada na raça, e, portanto, alguns destes problemas que fazem com que a questão agrária, a questão fundiária não sejam ainda resolvidas, é a continuidade, não é, de um legado histórico que não se transformou e que não foi resolvido. Portanto, este slide mostra como uma pessoa que pretende produzir conhecimento para o debate acadêmico pode, ao mesmo tempo, ser útil para as lutas, não é? A foto de baixo mostra, inclusive foi no Brasil em 2015, acho que foi em novembro de 2015, no congresso do Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, em que eu denunciei o Pro-Savana. Estava neste momento, na altura, a presidenta Dilma Rousseff a falar, e claro, quer dizer, eu
denunciei o Pro-Savana, porque eu fazia parte do movimento social que lutava contra este projeto da agricultura industrial e capitalista em Moçambique, sobre o qual vou falar com mais detalhes mais à frente. E, ao mesmo tempo, tenho escrito artigos, digamos, científicos ou académicos sobre a mesma temática na qual eu estou envolvido. Portanto, para mim, este é um exemplo claro de como se pode fazer militância e também contribuir para a produção de conhecimento de forma rigorosa e objetiva, mas, como eu disse, não necessariamente neutro. Peço o outro slide. Fernando. Obrigado. Para compreender a atual onda, não é, daquilo que eu chamei de centrismo e de usurpação de terras ou do extrativismo, eu acho que precisamos de traçar o processo e a trajetória da acumulação capitalista no continente. Primeiro, quando o continente africano passou a ser controlado pelos centros do capitalismo, a partir do século XV, o continente foi progressivamente despovoado. Seguiu-se uma fase do chamado comércio legítimo, que por sua vez agravou a extensão da dominação europeia e a acumulação primitiva em África. Este foi o longue durée, né? o longo processo da acumulação capitalista que mais tarde se consolidou ao longo de séculos de colonialismo. Mas, como sabemos, o que eu descrevi anteriormente não acontece sem resistência antes das lutas de libertação nacional que nós conhecemos, movidas pela Frelimo em Moçambique, o MPLA em Angola, etc, etc. Houveram processos impressionantemente potentes de resistência, não é? Até mesmo de forma armada, contra a ocupação e a opressão, e o envolvimento dos campesinados ou dos camponeses e da população rural em geral foi crucial neste processo de resistência contra a opressão colonial. Eu falo de campesinatos no plural pelo fato de que esta categoria é diferenciada, embora mesmo assim não perca uma certa identidade coletivizável, não é? Mas é importante sempre ter em conta que a classe camponesa ou as classes camponesas estão diferenciadas. Mas este é um debate talvez não útil para esta aula. Next slide, Fernando. Nas últimas décadas da colonização, o pensamento anticolonial e descolonial estava bastante generalizado, sobretudo devido ao trabalho de mobilização de líderes políticos e intelectuais, nacionalistas e panafricanistas. Algumas dessas figuras teorizaram bastante sobre o papel dos camponeses ou dos campesinatos no processo da libertação, em que a mobilização política dos campesinatos era a chave, uma vez que, ao contrário do pensamento marxista dominante na época, de que era o proletariado quem lideraria os processos de revolução, quando as lutas de libertação irromperam no continente africano, os camponeses e as camponesas foram a principal força de luta armada nacionalista. Por exemplo, em Moçambique, no Zimbábue, em Angola, isso foi bastante evidente. Alguns desses intelectuais revolucionários incluem Francis Fanon, Amílcar Cabral, Kwame Nkrumah, entre outros. E esses intelectuais tiveram desde logo uma perspectiva campesinista, de modo que desafiaram a ideia do marxismo ortodoxo de que a condição proletária da direta exploração é que permitiria, portanto, a aquisição da consciência de classe, e, portanto, a partir do qual o proletariado teria classe
para si própria e que, portanto, se transformaria num agente histórico, num agente revolucionário. Eles mostraram que a força política, talvez mais importante no contexto africano, era o campesinato, pelo simples fato de que não havia proletários, não é? Eram camponeses e camponesas. Peço o próximo slide. Bom, esse foi o que eu falei até agora, foi um contexto, digamos, histórico, que é para a gente compreender que as lutas pela terra hoje, embora aconteçam num contexto diferente, estão intimamente ligados a um passado, não são lutas de tipo novo, são uma continuidade de um processo longo de confronto entre um projeto imperialista e a necessidade ou a ânsia pela emancipação. O atual neoliberalismo agrário, que basicamente se resume praticamente na atual onda de investimentos na base da terra, quer para a agricultura industrial de larga escala ou para outros projetos extrativistas de extração mineira, portanto, que resultam na usurpação de terras e expulsão dos camponeses das suas terras. Este processo do neoliberalismo agrário é também alimentado por representações ainda coloniais, segundo as quais as terras africanas precisam ser postas disponíveis para acumulação capitalista e, portanto, são detentoras de um valor econômico que precisa ser financeiramente liberado. Por outras palavras, esta visão neoliberal encara a terra como uma mercadoria em que investir, um recurso por explorar e, portanto, há que libertá-la do campesinato e permitir que seja absorvida pelo mercado capitalista para supostamente resolver as múltiplas crises com que nos confrontamos globalmente, nomeadamente a crise alimentar, através da produção de culturas de rendimento como a soja, o milho, etc., etc. A crise alimentar, através de projetos de conservação e captura de carbono, que expulsam populações rurais e camponesas das suas terras. A crise energética, através da produção de agrocombustíveis como a jatrofa, com a ideia de que essas culturas, digamos, energéticas podem oferecer uma alternativa ao petróleo, etc., etc. Portanto, todo esse desenvolvimento implica uma série de efeitos econômicos, ecológicos, sociais, culturais, etc., etc., nas pessoas. Como podem ver no slide, o The Guardian publicou um artigo por volta dos anos 2009, 10, a dizer que a África tem a função de alimentar o mundo devido ao crescimento exponencial da população mundial, etc., etc., que as suas terras não usadas, ou não exploradas, ou vazias, têm de desempenhar essa função histórica de alimentar populações que crescem mais rapidamente em outras partes do mundo. Portanto, como eu argumento, isto continua a fazer parte do mesmo projeto imperial e colonialista do passado. Mas, claro, isto começou por volta finais dos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70, do século passado, em que organizações financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o FMI, impuseram programas de ajustamento econômico no continente africano, obrigando estados e governos a liberalizarem os mercados e a privatizarem setores
importantes para a economia e para a coesão social desses países, como a educação, a saúde, a agricultura e etc, etc. E isso, claro, encontra o seu apogeu quando a crise de 2007 e 2008, convergente com as crises que eu mencionei, a energética, alimentar, econômica, etc, etc, olham para a terra como solução para essas múltiplas crises, não é? E isto, obviamente, levou à apropriação de terras de camponeses, o que envolveu a expulsão de gentes que durante gerações dependeram dessa terra e dos recursos dessa terra para a sua reprodução. Sam Moyo e Paris Yeros chamaram isto de uma nova luta por África. Portanto, que é uma luta que não diz nada ao continente, é uma luta de forças externas ao continente por recursos e por terras africanas. E claro, nos últimos, eu tenho estado a tentar trabalhar no conceito do autoritarismo agrário, talvez não seja útil para esta aula, mas estes desenvolvimentos também articulam-se com uma nova tendência que é também promovida pelos Estados e governos da atualidade, que forçam, portanto, a comodificação da terra e dos recursos baseados na terra em prejuízo da reprodução das pessoas e das gentes que vivem na base dessa terra. Fernando, peço o próximo slide. Então, portanto, não é só uma questão, é uma sinergia, não é, de diferentes estratégias de acumulação, desde a mineração, o plantio de árvores, aquilo que uns chamam de desertos verdes, não é? Combinado com a produção de cash crops, né? Que são culturas de rendimento, como eu disse, a soja, o milho, etc., o algodão, que não é necessariamente para alimentação, etc., etc., o que constitui basicamente a nova luta, não é? A nova luta pela África. Fernando, next slide. Como podemos ver neste slide, o agrário não é apenas não está isolado, não está sozinho, está articulado com uma série de outros projetos, muitos deles em nome da solução pela crise climática, mas que obviamente fazem parte deste projeto, do mesmo projeto de acumulação capitalista, que envolve, por exemplo, projetos de grande conservação, projetos de ecoturismo, barragens, sistemas de irrigação e, obviamente, produção de biocombustíveis ou agrocombustíveis, como eu disse. Portanto, é uma usurpação sinergética de recursos que vai para além da terra como asset para a produção agrária. Fernando? Então, obviamente isto causa efeitos sociais, económicos, ambientais, culturais e demográficos muito grandes, e isso basicamente se consolida naquilo que se chama land grabbing, ou apropriação de terras, que, como um estudo da Grain mostra, envolve frequentemente, se não sempre, expulsões violentas e violação de direitos humanos básicos de comunidades rurais, não é? Que, como já fiz referência, têm a terra como um único bem para a sua reprodução, não só econômica, obviamente, mas para a sua reprodução, digamos, cultural, identitária, espiritual, etc, etc. Portanto, acabam sendo expulsos
em nome da reconcentração da terra por multinacionais ou por elites locais, não é? Porque esta dinâmica não é apenas não envolve apenas agentes externos digamos, aos países onde estes desenvolvimentos acontecem. Isto também leva à incorporação adversa. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que vários grupos camponeses são forçados a se relacionarem com o que se chama contract farming, ou seja, a agricultura de contrato, que em vez de produzirem para eles próprios, eles produzem em nome ou para um certo investidor, e, portanto, a relação entre eles e esse investidor é sempre problemática. Por isso é que eles estão incorporados na lógica da dinâmica ou do global chain, não é? da cadeia de produção global, mas que nesse chain eles ocupam uma posição, digamos, precarizada. Por isso é que se chama incorporação adversa. E, portanto, também leva à pauperização rural e à intensificação da crise da reprodução social, que é genders, ou seja, que produz efeitos diferenciados entre homens e mulheres, e, obviamente, também a urbanização não planificada, isto é, com a usurpação de terras e com a chegada destes grandes investimentos, as populações rurais se veem obrigadas a migrar às cidades e, portanto, juntar-se ao exército de pobres nas zonas rurais, nas zonas urbanas, onde geralmente não tem uma economia vibrante para absorver. E, portanto, isto também impacta a precarização urbana, não é? Isto não é só uma questão rural, é uma questão que tem impactos no mundo urbano, não é? E obviamente leva a desemprego. Porquê? Porque em países como Moçambique, o Zimbábue não é um exemplo diferente. A agricultura a agricultura é a base de subsistência da maioria da população, cerca de 75% ou 80%. Até porque o campesinato ou os campesinatos, ou seja, as populações rurais que dependem da terra e vivem na terra, constituem a grande e esmagadora maioria das pessoas. Portanto, não são países industrializados, são ainda países agrários. E, portanto, a sua expulsão da terra produz efeitos económicos, sociais, extremamente brutais, né? Penso outro slide, Fernando. Este é um mapa que mostra casos de usurpação de terras ou chegadas de investimentos across the continent, né, no continente africano. E, claro, o Moçambique continua a ser um dos países em que este fenómeno é gritante, não é? Mas tem vários outros. Portanto, isto não se limita à África Austral. É um fenómeno que tem acontecido ao longo across the continent. Não sei muito bem como dizer isso em português. E, portanto, é um fenómeno continental. E isto basicamente mostra que o projeto imperial e colonial, que obviamente hoje envolve novos atores, não é? Não são só as potências imperialistas historicamente conhecidas. Temos novas chegadas, novos atores, incluindo o capital brasileiro, sobre o qual falarei mais adiante. Isto mostra como essa continuidade, essa colonialidade fundiária se reproduz em tempos em que aparentemente existem independências políticas nestes territórios.
Next slide, Fernando. Então, eu tento compreender as resistências ao que eu apresentei até agora, olhando para 3 movimentos agrários importantes em Moçambique, no Zimbábue e na África do Sul. Eu tenho estado a olhar para estes movimentos já há bastante tempo, né, já há quase mais de uma década, porque, como mencionou a Yolanda, eu fiz parte da Via Campesina e da União Nacional de Camponeses de Moçambique antes de aventurar-me para a academia, não é? Eu fui ativista e colaborador e, portanto, fui trabalhando com esses movimentos numa base ativista, e agora estou a trabalhar com esses movimentos também numa base académica para tentar articular teoricamente e metodologicamente o trabalho que elas fazem em resistência ao cenário que eu descrevi há pouco tempo, não é? Ou seja, que tipo quais são as contestações que existem, quais são as alternativas que estes movimentos apresentam para tentar encontrar uma sistematização que obviamente vai para além destes movimentos, não é? Há vários outros movimentos na região que fazem trabalhos diferentes e também similares em outros aspectos, mas por uma questão também metodológica eu sigo o trabalho destes movimentos e para esta aula eu trago 3 casos específicos em que estes movimentos estão envolvidos, para tentar responder e transcender, não é, ao ataque do capital agrário que eu descrevi anteriormente. Peço o next slide, Fernando. Bom, este é o mapa da África Austral, bastante diverso, não é? E eu trabalho, como disse, Moçambique, Zimbábue e África do Sul são regiões bastante diferentes, geograficamente e também politicamente, se quisermos, e têm trajetórias políticas e históricas diferentes. Se por um lado Moçambique, com a conquista da independência em 1975 nacionalizou a terra e, portanto, as terras em Moçambique são públicas, não são privadas. No Zimbábue, as terras foram controladas por oligarquias fundiárias e agrárias de origem britânica, até muito recentemente, há 20 anos atrás, e na África do Sul a questão da estrutura agrária não se resolveu até hoje, apesar do país ter abraçado a democracia com a libertação de Mandela e com a realização de eleições multipartidárias em 1994. Portanto, estes 3 países estão num momento histórico diferente, mas justamente, no meu ponto de vista, ajudam-nos a compreender a diversidade das lutas, não é? Em contextos também diversificados ou diferenciados. Fernando? Então, o primeiro caso que eu quero trazer para aqui é o caso de Xaxe, no sudeste do Zimbábue, em que, bom, é uma história extremamente interessante, o de Xaxe. Eu depois explico o que é que este quadro quer dizer, mas basicamente o que aconteceu em Xaxe foi que o Xaxe era uma fazenda controlada por um fazendeiro branco de origem britânica e que produzia gado bovino, obviamente para exportação e provavelmente também para o consumo interno. Portanto, era uma monocultura, se quisermos chamar de gado. O Zimbábue continuou sem resolver a questão da distribuição da terra, mesmo depois que se tornou independente,
por um período muito longo. Quando o Zimbábue ia ficar independente em 1980, as forças revolucionárias do Zimbábue assinaram um acordo, um acordo que ficou conhecido como Acordo de Lancaster House, em dezembro de 1979, para pôr fim a um regime legal dominado por brancos em Zimbábue. E digamos, como é que eu digo, parte deste acordo dizia que as terras no Zimbábue seriam entregues progressivamente. Não. Que a independência do Zimbábue não significasse a nacionalização das terras e, portanto, a expropriação das terras aos farmeiros de origem britânica, né? Para evitar o que aconteceu em Moçambique, quando, com a independência, o Estado nacionalizou as terras e, portanto, a propriedade privada da terra ficou constitucionalmente proibida. E para evitar uma ruptura radical, o acordo de Lancaster House previu um período de 20 anos para a transição, não é, na distribuição fundiária, e que obviamente o governo britânico arcaria com os custos dessa transição, pagando, não é, compensando os farmeiros ou os fazendeiros brancos monetariamente, e portanto isto não aconteceu. E portanto no começo dos anos 2000 houve um movimento de ocupação de terras massivo no Zimbábue, em quase toda parte ao mesmo tempo, que foi liderado, claro, por líderes tradicionais, não é? Portanto, os sangomas, os feiticeiros, como em alguma linguagem se entende, mas são digamos, médicos tradicionais, se quiserem, portanto, que permitem a comunicação entre os vivos e os mortos. Veteranos de guerra, não é? Veteranos de guerra de libertação, que obviamente depois de 2 décadas, apesar de terem lutado pela libertação de Zimbábue, continuavam landless, continuavam sem terra. E obviamente comunidades camponesas sem terra ou que eram oprimidos pelo capital agrário negro de origem britânica. Portanto, houve um movimento de ocupação de terras que forçou uma reforma agrária, não é, em 2002. Portanto, o Estado teve de intervir, expropriar as terras do capital agrário branco de origem britânica e distribuí-la pela população negra local indígena do Zimbábue. A questão de Xaxe é que Xaxe foi, portanto, como eu disse, fazia parte era uma fazenda que foi ocupada, fez parte deste processo de ocupação. E, portanto, o fazendeiro cedeu, abandonou o Xaxe, e hoje Xaxe transformou-se numa aldeia agroecológica vibrante. Houve ali uma revitalização rural, em que, no lugar de ter apenas 50 famílias no ano 2000 a viver, hoje tem cerca de 550 famílias que introduziram na aldeia uma diversidade de culturas que antes não estavam presentes, incluindo a restauração do que se chamam small grains, não é? que são cereais que estavam em via de se perder por causa da hegemonia do milho, não é? E que eles restauraram estes small grains, que são inclusive muito nutritivos e que são muito mais adequados ao clima do Zimbábue e que, portanto, foram sendo eliminados da dieta dos zimbabueanos, mas também dos mercados, né, alimentares no Zimbábue, por conta
da hegemonia do milho e do trigo como os únicos cereais com mercado internacional, etc. Portanto, houve aquilo que eu chamo de revitalização rural, não só pelo processo de recampesinização, aquilo que se chama repeasantization, ou seja, houve ali uma redistribuição da terra, mas também permitiu que centenas de pessoas tivessem a oportunidade de estar ativas economicamente, não é? Como camponeses, portanto, houve uma recampesinação. Mas também houve uma introdução de uma série de vida, houve uma reintrodução de vida no lugar daquilo que era uma monocultura de gado, não é? Portanto, no meu ponto de vista, este exemplo é um exemplo muito importante de como, do quão transformador a reforma agrária e a distribuição da terra e a democratização da terra pode produzir nas sociedades rurais no continente africano. Fernando, next slide. Bom, vou explicar só o que é isto. Esta mulher chama-se Elizabeth Mpofu. Ela foi muito importante no processo da ocupação de terras em Xaxi, dessa farma que eu falei, e ela agora produz uma série de culturas, tem uma série de animais de pequeno porte, incluindo gado bovino e caprino, e ela produz também outros animais, não é? E ela foi muito importante na criação do ZIMSOF, que é o movimento que eu falei no início, e ela chegou a ser coordenadora internacional da Via Campesina Internacional, né? Que é uma mulher que não tinha terra, juntou-se a um movimento de ocupação de terras, tornou-se economicamente ativa, envolveu-se em processos políticos e chegou a ser coordenadora de um movimento importante, de um movimento transnacional importante como a Via Campesina. E para mim esta mulher, ela articula lutas importantes, portanto, esta mulher é o exemplo de lutas contra o capitalismo, contra o patriarcado e também contra o colonialismo, na medida em que ela foi importante na expulsão de um símbolo do colonialismo, como o fazendeiro, não é? Que era praticamente o único proprietário de uma terra que hoje alberga e acolhe centenas de famílias que, enfim, encontraram dignidade na sua vida, etc, etc. Este é o exemplo de Xaxi. Vou agora falar do exemplo de Wuppertal, na África do Sul. Eu peço ao Fernando para passar para o próximo slide. Então, Wuppertal, esta é uma palavra alemã. Wuppertal é uma aldeia que foi fundada em 1830 por missionários alemães. E, portanto, continua até hoje, que eu vos falo, uma estação missionária, a Missionary Station, de uma congregação religiosa que se chama Moravian Church, não é? E, portanto, esta igreja, Moravian Church, é proprietária de uma vasta área de terra e, obviamente, também proprietária das gentes que vivem nessa terra. Só para vos dar um exemplo, Wuppertal, da estrutura agrária e da distribuição da riqueza na África do Sul, a África do Sul continua a ser um dos países mais desiguais do mundo, apesar de ter, talvez, das mais importantes estratégicas riquezas, do seu ponto de vista de recursos naturais do mundo, como platinum, ouro, etc, etc. Porque apesar da democratização do país em 1994, a maior parte das gentes sul-africanas
nativas ou indígenas, se podemos considerar assim, continuam a ser landless, sem terra. E que as terras, pelo menos agrícolas, mais produtivas, ou seja, 65% das terras agrícolas mais produtivas estão nas mãos de poucas famílias brancas. Portanto, não houve uma transformação da estrutura agrária, e a maioria das pessoas estão excluídas de ter acesso à terra produtiva e arável. As minas continuam nas mãos das transnacionais, apesar de constitucionalmente pertencer ao Estado. O Estado tem muito pouco controle sobre a exploração mineira. Os bancos continuam nas mãos de poucas oligarquias brancas. Portanto, a questão da exclusão racial continua a ser útil. E, portanto, também organizações de base na base da fé, como igrejas, a Igreja Católica, igrejas de origem germânica, etc., continuam a controlar importantes porções de terra na África do Sul, excluindo populações nativas, o campesinato nativo. E a questão do Wuppertal é para mim muito importante porque ela conta uma história diferente. Ela conta uma história de que as lutas pela reforma agrária incluem também outras organizações que, embora não sejam claramente dentro daquilo que podemos chamar de capitalismo agrário, elas se articulam com o capital agrário, que são as igrejas, não é? E, no meu ponto de vista, este caso de estudo que eu tenho vindo a seguir mostra uma coisa muito importante, que o poder das organizações de base da fé não é só apenas material, do controle material, é do controle das almas. E, portanto, é muito difícil que crentes de uma organização religiosa desafiem a igreja, porque isso pode ser confundido com blasfémia e, portanto, não chegarás ao céu, não é? E para mim isto é muito importante, porque estas pessoas compreenderam que a sua opressão e a sua, digamos, a sua condição material não tem nada a ver com a alma e com a crença religiosa, ao ponto deles terem forçado a igreja a separar a questão da terra com a questão da fé. E fizeram várias ações, levaram a cabo várias ações diretas, incluindo marchas, a exposição da liderança da igreja em jornais, envio de cartas, organização dos crentes e das crentes de Wuppertal para se oporem à igreja, etc., para forçar a democratização da terra naquela região, porque a igreja tem que cuidar das almas e não da terra. Não é? Isto para mim é muito interessante. E aqui o que eles querem basicamente forçar é a construção de uma alternativa de vida outra, para sair desta relação semi-feudal, e eu considero semi-feudal, na medida em que a igreja, inclusive, não só é proprietária da terra, mas é proprietária deles. Eles, tudo o que fazem e que podem fazer tem que ser pelo consentimento da igreja. E tudo o que eles produzirem economicamente da terra, quer que seja agricultura e outros negócios, tem que passar uma parte desse income à igreja. Portanto, é uma relação feudal ainda muito mais retrógrada que relações capitalistas. E esta luta, para mim, é muito importante, porque conta, como eu disse, uma história diferente, não é? Não é apenas contra empresas, contra elites governamentais, é também contra religiões, confissões religiosas. Fernando, peço outro slide, para falar do último caso de estudo e mais no qual falo com muito mais emoção, porque fiz parte dele, que é o caso de ProSavana. Alguns de vós saberão o que é o ProSavana. O ProSavana foi um
um projeto, na verdade, chamou-se Programa de Cooperação Triangular para o Desenvolvimento Agrícola da Savana Tropical em Moçambique, que foi introduzido pela iniciativa do Brasil e do Japão, na tentativa de replicar um projeto similar que se chamou Prodecer na zona do Cerrado brasileiro. Eu penso que nos finais dos anos 60, ou princípio dos anos 70 do século passado, que deu início, não é, à grande monocultura, à produção da grande monocultura de soja no Brasil. Este foi o ProSavana, que obviamente teve impactos sociais e ambientais devastadores. Várias populações da região de Cerrado foram expulsas e, claro, a biodiversidade foi destruída devido à implementação da monocultura, que é devastadora. Enfim, vocês sabem melhor do que eu, pelo excessivo uso de agrotóxicos, etc, etc. Então o ProSavana chega a Moçambique com a ideia de que o Brasil ia transferir a tecnologia e o expertise na produção da soja. O Japão ia providenciar apoio financeiro, etc, e garantir mercados, principalmente mercados asiáticos, e Moçambique abençoaria o projeto com a terra. Porque na articulação do então governo e do então ministro da Agricultura, Moçambique tinha terras suficientes abandonadas e mão de obra barata. Isto está escrito, a imprensa brasileira publicou isto, etc, etc. Então isto criou um movimento de resistência ao ProSavana, que foi liderado pelo movimento camponês, a UNAC, não é? Que é um dos movimentos que eu tenho estado a estudar, mas articulado a outras forças sociais em Moçambique, que não são necessariamente de camponeses. Porque se previa que, se o ProSavana avançar, o ProSavana nessa altura falava de acesso a cerca de 14 hectares de terra, isso é praticamente um terço de terras aráveis em Moçambique. Portanto, não era, it was not a joke, não era uma brincadeira, seria o caso de usurpação de terras, de land grabbing mais extenso da África pós-colonial, e que representaria uma devastação ecológica enorme. E mais importante, esta é a região mais habitada em Moçambique, não é? Vivem nesta zona cerca de 1 milhão de pessoas, e quase todas, se não a sua maioria, pelo menos, depende da terra para a sua reprodução e para o seu sustento. Portanto, o ProSavana seria um projeto devastador, social, econômico e ambientalmente. Então surge este movimento que denunciou o ProSavana e, portanto, previu que cresceriam em Moçambique, ou nasceriam em Moçambique, ou emergeriam em Moçambique movimentos, ou seja, o fenômeno sem terras, não é? Que nós conhecemos, que é muito preocupante sob o ponto de vista da dignidade humana no Brasil. Portanto, ia trazer isso. Seria um retrocesso aos ganhos da independência, não é? Da reforma agrária que se fizeram com a independência. Seria uma porta para a chegada em Moçambique de transgénicos, que neste momento continuam a ser proibidos por lei. E, portanto, seria também uma ameaça à agricultura camponesa, aos conhecimentos dos camponeses que foram acumulados por séculos, porque, claro, toda a diversidade biológica, agroecológica seria destruída para dar lugar à produção monocultural de soja e de outras culturas. E, portanto, o movimento Não ProSavana nasce, Fernando pensa outro slide, nasce para se opor a isto. E uma das questões, bom, acho que já falei um bocado sobre isto, peço outro slide, Fernando.
E o que deu força ao movimento Nova Pro-Savana foi uma combinação de táticas e estratégias, e a mais importante foi que houve uma agência rural de baixo, ou seja, houve um envolvimento muito ativo de camponeses e camponesas da região do corredor de Nacala, que é onde o Pro-Savana tinha sido proposto. Aliás, tinha sido proposta essa região porque se argumentou que tinha as mesmas condições agroecológicas que o Cerrado do Brasil, portanto seria bom e seria produtivo para a soja. Portanto, o campesinato da região do corredor de Nacala, mas não só, se mobilizou contra o Pro-Savana e agitou outros setores, não é, da população rural para se opor a isto. Houve uma aliança que colocou diferentes setores da sociedade civil, movimentos de mulheres, movimentos pelos direitos humanos, movimentos ambientalistas, etc, etc. E essa força, que por acaso foi a primeira vez, ou pelo menos não é muito comum em Moçambique, essa articulação de organizações com interesses diferentes. Portanto, essa aliança foi muito importante para mostrar a força da rejeição ao Pro-Savana. Incluiu também estratégias de comunicação, de propaganda, de estratégia mediática, que expunha as contradições do Pro-Savana, mas também as vozes, não é, do campesinato e de vários setores da sociedade civil progressista em Moçambique. E o outro fator foi que essa luta se transnacionalizou, ou seja, tiveram focos de resistência no Brasil, principalmente através de organizações parte da Via Campesina no Brasil, mas também no Japão, não necessariamente através de movimentos sociais lá, porque portanto, não há camponeses no Japão, não é? A questão agrária ficou, neste caso, resolvida, mas através de académicos progressistas e organizações e ONGs progressistas que tinham relações muito boas com deputados de esquerda, não é, que portanto levaram a questão do Pro-Savana ao parlamento japonês e portanto teve uma exposição mediática também importante. E, portanto, a transnacionalização foi muito importante para colocar pressão ao Brasil e ao Japão sobre as contradições e a problemática do Pro-Savana, e por fim não só se dizia não ao Pro-Savana, mas apresentavam-se alternativas a ele, não é? Portanto, uma série de propostas alternativas ao Pro-Savana, alternativas à monocultura de soja, e que permitiriam a manutenção da biodiversidade, ao mesmo tempo que resolveriam a questão da pobreza rural e etc, etc. Fernando, peço o próximo slide. Já estou a caminhar ao fim da minha fala. Então, a forma como eu articulo as três lutas, eu articulo-as nos seguintes termos. Eu penso que há, ao mesmo tempo que há o confronto ao capital, ou seja, há uma confrontação ao capital que talvez pode envolver negociação, não é? Por exemplo, na questão, no caso de Wuppertal, na África do Sul, os crentes, os camponeses que confrontam a igreja, elas não querem necessariamente expulsar a igreja, não é? Mas elas querem que a igreja desempenhe a sua função. Em Moçambique, a luta contra o Pro-Savana foi para expulsar o capital, não é? E no Zimbábue, o capital foi expulso, mas foi transcendido, ou seja, com a partida do farmeiro de origem britânica que controlava Xaxe, construiu-se uma coisa nova, construiu-se uma sociedade de tipo novo, construiu-se um futuro alternativo lá, que é completamente... quer dizer, eu não quero assumir que não hajam lá relações capitalistas, porque há relações de compra e de venda, etc, etc.
mas é uma relação muito mais humana em Chás, em que não só a relação entre as pessoas melhorou, entre os seres humanos melhorou, mas a relação com a natureza, com a terra melhorou, com a introdução, com a revitalização rural, né? Com o fato de que a terra permitiu-se produzir não só, muito mais do que o gado, não é? Introduziu-se lá novas culturas, não é? Que, no meu ponto de vista, devolveram à terra a sua função e a sua harmonia com a biodiversidade. Fernando, penso que vai ser o meu último slide, se não o penúltimo. Então, algumas conclusões também para debate que eu queria partilhar convosco é que eu acho que a questão da terra continua a ser chave, continua a ser elementar, continua a ser central nas lutas dos movimentos agrários e que tem significados que vão para além do seu elemento, da sua capacidade produtiva, que vão além que vão além e como eu digo aí, que são mais amplos, para além das suas características produtivas agrícolas, né? Há outros significados, outros usos da terra, e que, portanto, a luta pela terra é para além da produção agrícola. E isto, no meu ponto de vista, é que dá ímpeto e força a essas lutas. E elas não estão, continuam, portanto, não estão isoladas de um processo longo de lutas pela libertação. Apesar desta agenda ter sido abandonada pelos movimentos de libertação, que em muitas partes do continente agora formam governos pós-coloniais, as lutas pela terra hoje não são isoladas desse passado. É uma continuidade, portanto, estão intimamente ligadas ao processo de resistência do passado. E que as lutas, no meu ponto de vista, mais militantes e que apresentam alternativas emancipatórias e que confrontam o capital mais duramente são lutas que têm a ver com a terra, quer urbana ou rural. Hoje, que eu vos falo, e neste momento que eu vos falo, a partir da cidade do Cabo, que é uma cidade, digamos, world city, é uma cidade industrializada, em que provavelmente se pense que a questão da terra não faz parte da equação aqui. Hoje que eu vos falo, há um movimento de protesto pela distribuição da terra na cidade do Cabo. Não só para a moradia, mas também para a produção agrícola. Porque muitas pessoas que até têm empregos industriais ou têm empregos, etc., precisam da terra primeiro para subsidiar os seus salários que estão abaixo da reprodução social, portanto, são salários exíguos, precisam da terra para vegetais, para criar animais de pequeno porte, etc. Portanto, a questão agrária, mesmo em situações em que parece estar resolvida, em cidades como na cidade do Cabo, continua crucial nas lutas mais ativas. E, portanto, há todos os dias ocupação de terras urbanas para a produção agrícola. Mas sempre, recorrentemente, vem a questão da ancestralidade, a questão da relação das pessoas com a terra. Muito perto de onde eu moro, a Observatory, eu posso ver da minha janela, está-se a construir hoje aquilo que vai ser o maior armazém do Amazon na África, não é? E está-se a construir esse armazém do Amazon sobre terras que hoje estão a ser contestadas como terras ancestrais por grupos de pessoas que
que se consideram autóctones, que se consideram indígenas aqui. Portanto, a questão da terra, no meu ponto de vista, para a construção do bem viver e para a construção de alternativas pós-capitalistas, ou anticapitalistas pelo menos, é central. E eu penso que é tão central que não podemos, we can't afford, não podemos ignorá-las. E eu penso que não podemos ignorá-las e temos de prestar atenção, sob o ponto de vista académico, de pesquisa, projetos de pesquisa, etc., etc., a estas questões. Qual é a centralidade da terra hoje no continente africano e mais especificamente na África Austral? E algumas dessas questões são debatidas já no meu slide. Também faço promoção do livro que eu editei, Fernando, vai ser o último, prometo. Peço para passar para o próximo slide. Estão incluídas neste livro. Fernando, penso que saltou o último slide, que queria, mas posso mostrar aqui também, que eu tenho o livro aqui comigo. Onde está o livro? Está aqui comigo. Pois, é um livro que se publicou no ano passado com a editora da Raja Press, em que mostramos vários casos de lutas pela terra, não é? Em 7 países da África Austral, e que justamente, no meu ponto de vista, corrobora com a minha tese de que a terra continua bastante central na emancipação rural e também urbana neste continente. Bom, vou deixar por aqui. Penso que não passei muito do tempo. Talvez tenha sido a mais longa apresentação que eu fiz nos últimos anos, mas quero agradecer pela paciência, pela atenção, e fico por aqui. Devolvo para ti, Yolanda, ou para o Marcelo. Muito obrigada, Boa. Por nós, continuavas a falar e vais continuar a falar aqui agora que passamos para... vamos tentar mais ou menos um bate-bola. E eu vou-te passar algumas questões e comentários, depois no final, se tivermos tempo, algumas pessoas podem entrar ao vivo, mas por nós, e você continuava aqui a falar, só teve coisa interessante, não é? Há alguns aspectos que é muito importante trazer para o debate crítico e que às vezes a gente não dá muita atenção, não é? Que nem essa questão do processo do neoliberalismo agrário, tá? E um outro aspecto que eu acho que tem que ser sublinhado da tua fala, não é? Que nos lembra da relevância disso, são as resistências antes das lutas de libertação. E isso, Boa, se coloca... um ponto de partida importante para uma questão que você sabe, e eu sei que está na base das nossas discussões, que eu estou falando assim de académicos, cientistas sociais africanos, né? Temos uma preocupação hoje em dia como é que a nossa classe política, que ainda é muito constituída por pessoas que estão envolvidas, que fazem parte dos partidos, que lutaram pelas independências, não é? Qual é o papel delas em todo esse processo, né? de consolidação da continuidade do colonialismo, de todos os mecanismos de colonialismo, de subalternização e tudo isso. Eu acho, isto é só um comentário, parece-me que nós não confrontamos a nossa classe política, nós não confrontamos suficientemente em relação à responsabilidade dela com esses processos de continuidade. De continuidade colonial, de exploração do continente, etc. Eu acho que precisamos confrontar de uma forma mais sistematizada
e de uma forma concreta mesmo, ir buscar aquilo que estava previsto, não é? Aquilo que fundamentou as lutas de libertação e perguntar o que é que eles fizeram com aquilo, não é? Para poder ouvir da parte deles, porque não é suficiente para nenhum africano ouvir que houve um ataque do neoliberalismo sobre o continente. Isso não é suficiente. Nós precisamos ouvir deles que foi uma opção também. Foi uma opção política também. Eu acho que precisamos mesmo. Isso é uma outra parte da luta que eu acho que está negligenciada. Mas isso é a minha opinião. Não sei o que o Boa pensa disso, mas é um assunto extremamente grave, eu acho, para a África. A responsabilidade da nossa classe política e o que os cientistas sociais, pensadores, as pessoas, né? Como é que elas confrontam essa classe política com o resultado das independências que nós temos hoje, tá? E outros aspectos que o Boa colocou aqui, que são muito importantes. Yolanda, tu quer que eu reaja a isso? Porque eu tenho uma memória imediata muito má, faz favor. vou me esquecer. Tá bem, antes de passarmos... Eu queria reagir a este ponto. Obviamente que nós não podemos falar hoje da economia política do continente olhando apenas para o capital estrangeiro e as transnacionais. Contudo, eu acho que as nossas elites políticas, elas fazem parte daquilo de uma classe que é compradora, ou seja, elas não existem sem o capital internacional. Uhum. Eu penso que isso é muito importante. E, portanto, se tu olhas para o trabalho do professor Nuno Castelo Branco, ele mostra como é que, por exemplo, as oligarquias nacionais em Moçambique se formaram. Deixa só dizer às pessoas que o professor Nuno Castelo Branco é um economista moçambicano e é um economista de referência. Eu vou colocar o nome dele aqui. Obrigada, Boa, continua. Desculpa. Ele mostra o processo da formação das elites económicas e oligárquicas em Moçambique e demonstra que elas dependem integralmente ou intimamente do capital internacional, e sem esse capital elas não existem, porque, quer dizer, e também o processo da privatização em Moçambique, ela dependeu muito dessa. E, portanto, para mim, é muito importante, a professora Yolanda tem razão, nós não podemos falar da situação atual sem apontar o dedo aos nossos próprios opressores, se quisermos. Mas esses opressores não operam independente do capital internacional. Isso é muito importante saber. O outro comentário que eu queria fazer é que a adoção do neoliberalismo é verdade que podia ter sido resistido, mas houve ali uma imposição quase irresistível, porque, por exemplo, Moçambique estava devastado pela guerra civil e precisava de dinheiro para reconstruir o país, e só teria dinheiro para reconstruir o país do FMI, do Banco Mundial, se desregularizasse a economia moçambicana. Ou fazia isso ou continuava na penúria. Portanto, houve, obviamente, um aproveitamento político de parte das elites moçambicanas, mas, ao mesmo tempo, estavam entre a espada e a parede. Portanto, aí, no meu ponto de vista, é preciso não desprezar o projeto imperial, que no meu ponto de vista é maior do que a cooptação ou a corrupção das elites económicas e políticas. Só queria fazer esse comentário, senão eu me esquecia e depois me atrapalhava. Isso é uma outra discussão, não é? Esses processos. É uma outra discussão, mas não sei se eu concordo muito
Ui, eu não sei o que é que eu já fiz aqui. Não sei se eu concordo muito, não sei se eu concordo totalmente com o Boa Monjano, porque, teoricamente, Boa, nós também não tínhamos opção quando estávamos sobre o jugo colonial, não é? Caramba. E Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane, Agostinho Neto, etc., foram à luta, tá? Eu acho que a gente tem que pensar nas nossas responsabilidades face ao grande projeto imperialista, porque senão não teria havido lutas pela independência. Eu acho que a nossa deriva foi muito grande, muito forte. Por tudo isso que você colocou aqui, e que são as lutas do campesinato, eu estava comentando com o Marcelo que eu estou aqui assim, quer dizer, é muito triste, é de uma violência, não é? E, então, se nós fizemos as lutas pela independência, também não havia muita chance em relação ao colonialismo, mas, né? Pegou-se em armas. Porque que, enfim, peço desculpas, isso aqui se calhar é uma Não, 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 outra... mas este debate é importante. Precisamente, um dos meus pontos foi que essa luta foi abandonada Aham, pelos movimentos de libertação que, obviamente, optaram ou fizeram escolhas de abandonar. sim. Mas ela não morreu, ela existe. E para mim Uhum. ela expressa assim nas lutas pela terra de movimentos agrários. Portanto, eu penso que a esperança está lá agora. Enfim, Tá bom, a gente tem que continuar com este debate, penso. sim. A luta continua. Eu vou passar aqui às questões e queria pedir às pessoas, quem quiser colocar questões, se forem mais curtas é melhor, tá bem? Mas eu vou primeiro passar as questões, boa, e depois aos comentários também, tá bom? Uhum. É, a Marta pergunta se o milho é a base alimentar dos camponeses. A Hilda coloca-se... São mortos todos os dias, Hilda. Se os ativistas políticos voltados à distribuição da terra são perseguidos ou mortos na África do... Não sei se ela está a dizer África do Sul, o país, ou na África Austral. Deve ser África do Sul. Ah, não, está aqui. Na África do Sul e nos demais países que você pesquisou. O Emerson, eu vou cortar um pouco o comentário super importante do Emerson, que traz a questão de educação, da educação, não é? Ele queria saber como é que a educação entra para o fortalecimento, como é que é trabalhada para o fortalecimento da luta, não é? Desses povos. Pois. E aí traz o exemplo do semiárido brasileiro, né? E mostra como é que a educação é um projeto de articulação e reorientação curricular que se funda na perspectiva da convivência com o semiárido brasileiro, na luta por políticas públicas e tecnologias adequadas ao clima local, respeitando as culturas e desconstruindo o imaginário negativo que foi sendo construído pelos colonizadores e pelas elites. E aí, ainda na sua pergunta, ele comenta, né, como é que no semiárido brasileiro está essa importância da formação de uma nova mentalidade a partir da gente, né? E não daquilo que outros distantes, sem imersão, tentam criar e disseminar. Portanto, ele diz que vemos na semiaridez, a semiaridez como possibilidade e não como problema. E a escola precisa pensar isso, né? No fundo, ele traz uma expressão do professor Pinzo, da escola que não pode ignorar o chão que pisa, né? Portanto, da escola como um instrumento de luta. A Helena pergunta quais são as implicações do ecoturismo, o biocombustível, a conservação e os sistemas de irrigação nas disputas pela terra, tá? E então, se puderes responder, já tem mais coisa, tem aqui. Pronto, responda a essas, depois eu vou aos comentários e tem umas outras questões aqui, tá bem? Temos mais questões aqui. Tá, obrigado. A Marta, se o milho é base alimentar desses camponeses, sim, em grande maioria, no Zimbábue, em Moçambique, até mesmo na África do Sul, o milho passou a ser, apesar do milho não
parecer ter uma origem africana, penso que vem do México, ele já faz parte da cultura alimentar desses povos, não é uma cultura, digamos, estrangeira, não é? Talvez seja dos cereais mais produzidos nesta região. Portanto, foi, digamos, apropriado também culturalmente por essas populações. Contudo, há uma grande tentativa de revigorar ou de restaurar outros cereais de origem mais local. Eu mostrei numa das minhas apresentações uma foto de um cereal que se chama Rapoco, mas tipo, também tem uma pira, tem outros vários cereais e grãos aqui, que inclusive são muito mais nutritivos e oferecem muito mais nutrição do que o milho que se consome aqui, porque há várias variedades do milho. É preciso não reduzir o milho à variedade que a gente produz aqui. O México tem, assim, dezenas de variedades de milho, cujo valor nutricional eu desconheço, mas pelo menos o milho que se produz aqui, se consome aqui, tem um valor nutricional menor ou mais reduzido do que estas outras variedades de cereais que movimentos como o ZIMSOF no Zimbábue tentam restaurar, que foi perdendo lugar, porque é mais fácil produzir o milho, tem mercado internacional. É também a questão da economia política dos cereais, dos grãos no mundo, né? Que minou ou que desprezou outras variedades aqui, e que a luta é restaurar essas variedades e colocá-las não em luta com o milho, não é? Mas em combinação com o milho, ou seja, como não necessariamente uma alternativa, mas como parte do leque da diversidade alimentar das pessoas. Portanto, o milho é a base alimentar dos camponeses, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que esta afirmação seja colocada em contexto. A Hilda, sim, eu agora mesmo li uma declaração de um movimento pela terra na África do Sul, que se chama Abahlali Base Mjondolo. Eles são o maior movimento social da África do Sul e isso prova o meu argumento. Lutam pelo acesso à terra, para a moradia e para a produção agrícola. Tiveram neste ano 4 líderes assassinados, porque justamente estão a tocar no nervo do capital agrário, no nervo das elites políticas, contra, não é, a sua luta pela democratização da terra. E, portanto, os defensores pelos direitos à terra são mortos mais, no meu ponto de vista, na África do Sul do que por exemplo, noutras partes da região, não é? Até porque este país é muito mais violento, tem uma história de violência que vem do apartheid, de uma intolerância também política contra os que lutam contra as desigualdades e a injustiça. E, portanto, sim, Hilda, sim, é perigoso ser ativista neste país e não só. Ao Emerson, eu não sou muito, talvez a professora Yolanda pode ajudar-me a responder essa pergunta, eu não sou muito versado na questão da educação, sob o ponto de vista, ou seja, de estudar os processos educativos, né? O que eu posso dizer é que os movimentos sociais que eu trabalho e estudo, eles têm processos educativos alternativos. Embora não rejeitem os processos educativos oficiais, eles produzem os seus próprios currículos, principalmente na questão da importância de entender a configuração
do regime alimentar e dos sistemas alimentares dominantes para compreender a necessidade de uma alternativa a eles, né? Então, por exemplo, a UNAC em Moçambique iniciou há já alguns anos, talvez 10 anos, uma escola agroecológica. Não é uma escola física, é uma escola no sentido de processo, para socializar com a sua base social, não é? E com a sua membrancia, a necessidade de construir uma contra-narrativa sobre a importância da democratização agrícola e agrária em Moçambique. Eu sei que a tua pergunta é distinta do que eu estou a dizer, mas eu provavelmente não tenho elementos suficientes para dar-te uma resposta satisfatória. O que eu posso dizer é que a educação, o projeto educativo, faz parte do leque das estratégias e táticas dos movimentos, também no processo da conscientização política e ideológica da sua base social, embora seja diferenciado em função de onde esses processos educativos existem. No Zimbábue, o ZIMSOF tem uma coisa que se chama Centers of Excellence, são centros de excelência, estou a fazer uma tradução direta, em que os camponeses vão uma vez por semana ou 2 vezes por semana trocar experiências entre si. Portanto, não há professor, não há aluno, trocam experiências entre si sobre como, por exemplo, conseguiram responder à seca ou como conseguiram preservar mais sementes, etc, etc. Eu penso que isso faz parte de um leque educativo que talvez seja diferente do que tu falas e do que o professor Pinzo fala sobre a escola não poder ignorar o chão que pisa, não é? Etc, etc. A questão da Helena não me parece muito clara. Quais são as implicações do ecoturismo e biocombustível e conservação e sistemas de irrigação nas disputas pela terra? Eu não sei se a Helena consegue falar, não sei se está no Zoom ou está no YouTube, mas se a Yolanda ou o Marcelo perceberam a pergunta melhor do que eu. Posso falar, Boa? Não, foi aquele seu slide, esses elementos apareceram no seu slide, que chamava Para Além do Agrário, e eu não entendi bem. Ok, percebi. A questão é que eu estava a falar da forma como o campesinato tem recebido pressão de vários lados, o que leva a que percam terras. O ponto que eu queria levantar ali é que não é só portanto, essa pressão não vem só da questão agrária no sentido da produção de monocultura de soja, etc, etc. Também vem de projetos de ecoturismo, que para a sua reprodução é importante que se livrem das pessoas e dos camponeses e das pessoas que vivem daquela terra, projetos da produção de biocombustíveis, não é? Biocombustíveis são culturas não alimentares produzidos na base da terra para produzir biodiesel, não é? Para produzir biodiesel, não são necessariamente para produção alimentar, e etc, etc. Portanto, o que eu queria dizer com isso é que estes projetos todos, incluindo projetos de sistemas de irrigação, não é? Que é sistemas para alimentar os grandes investimentos agrários, também são problemáticos na medida em que são excludentes. Foi isso que eu tentei trazer, foi uma sinergia, não é? Uma sinergia da corrida por recursos que são, na sua essência, excludentes e que levam como resultado a que as populações rurais e camponesas percam terras e que, portanto, há lutas em resistência a isso. Obrigada. Yolanda. Obrigada. Nós temos muitos comentários e, como são comentários, eu vou passar primeiro às questões e a seguir eu ponho os comentários, está bem? O Fábio, ele coloca aqui que o Estado foi cooptado pelo mercado nesta fase do capitalismo chamado neoliberalismo
e que esse movimento foi referido na obra do Dardaro e Leval, né? O que a questão dele é se, na tua opinião, Boa, quais pontos são imprescindíveis para pensarmos em uma política pública com base no bem viver, que depende de negociações com poderes estatais e privadas e que, em tese, irão enfraquecer essa aliança. Como burlar, entre aspas, né, esse sistema, né? E aí ele comenta, para ilustrar isso, que ele se lembra da tentativa da plurinacionalidade e institucionalização do bem viver no governo do Correia, que é o ex-presidente do Equador, e que Alberto Acosta afirma que estas medidas viraram com o tempo um grande slogan do país sem efeitos relevantes práticos, né? A Daniela Macedo pergunta se existem alguns países africanos em que, se é em todos os países africanos que o capital tem demonstrado interesse em se apropriar da natureza. A Mercedes, ela tem um comentário, mas ela também pergunta se poderias comentar mais sobre as relações espirituais com a terra entre os povos. Acho que isso deve ser a propósito lá do exemplo do Zimbábue, e talvez a propósito da igreja na África do Sul, creio que sim. Sim. Eu acho que tem que comentar, responder. Tem muitos comentários aqui. Sim, então responde, eu passo aos comentários. Vamos lá. A primeira pergunta, comentário de Fábio, ou pergunta de Fábio, eu acho que a negociação faz parte de uma estratégia a curto e médio prazo, porque tu tens que lidar com as condições materiais de agora, e se tu tens que ceder e forçar e negociar e fazer lobby, etc., com o Estado ou com o capital, e se isso é factível, penso que sim, ou seja, por exemplo, no Zimbábue a reforma agrária foi uma aliança entre a agitação popular e o Estado. Portanto, para a implementação da reforma agrária, o Estado não era inimigo, mas não significa que o Estado não é inimigo. Significa que para essa luta em particular o Estado era aliado, não é? Para esse propósito. Tanto que hoje o Estado no Zimbábue parece ser parte do problema, porque eles têm estado a implementar uma série de políticas para reverter alguns ganhos da reforma agrária, não é? Portanto, é uma questão, no meu ponto de vista, é uma questão de ler o contexto, ler o equilíbrio de forças e, a partir daí, implementar estratégias que possam possibilitar adquirir pequenos ganhos, enquanto a visão é revolucionária, não é? A visão tem que ser transformadora radicalmente, a visão não pode ser reformista ou integracionista, não é? Tem que ser emancipadora totalmente, mas enquanto não se chega lá, eu penso que essas estratégias táticas, negociação, articulação, etc., não podem ser descartadas de todo. Agora, nós estamos num momento histórico em que não é possível destruir o capitalismo num local quando ele existe no outro, ou seja, o sistema dominante e hegemônico é o capitalismo, não é? E a experiência de Shashi, embora mostre que é possível construir uma alternativa mais inclusiva, ela, apesar de ser importante, ela pode ser irrelevante se o resto do mundo, ou na aldeia ao lado de Shashi, a relação de opressão, de exploração não se transformou, não é? Aquilo que disse Martin Luther King, injustice somewhere, alguma coisa assim, a injustiça em alguma parte é ameaça à justiça em toda parte, não é? Portanto, isto é para dizer que
é para dizer que ou seja, precisas atacar o problema na sua globalidade, na sua totalidade. E enquanto isso não acontece, eu penso que estratégias e táticas como a negociação, etc., etc., são válidas e têm de ser usadas. Incluindo, por exemplo, alianças com o Estado, ou, às vezes, inclusive, alianças com... Porque o capital também está diferenciado, não é? A diferenciação ali, a pequena, por exemplo, em Moçambique, há agricultores de o que nós podemos chamar de middle capitalist, né, que não são camponeses, mas também não são um grande inimigo do camponês, e que às vezes é preciso se aliar a ele para atacar o grande, mas em certos momentos essa aliança é desnecessária porque pode ser problemática, etc, etc. Então, o que é preciso fazer, Fábio, no meu ponto de vista, é aquilo que se chama left politics. Tens que negociar e ir articulando e ir se adaptando, etc, etc. Mas sem perder a visão de que o problema é destruir um sistema estrutural enraizado historicamente, que é o capitalismo. Bom, penso que já estou a me estender muito nessa questão. A segunda, Yolanda, penso que me ajude a atualizar a minha memória. A segunda, depois do Fábio, da Daniela, era para saber se é em todos os países africanos que o capital tem demonstrado interesse em se apropriar da natureza. Sim. Eu penso que de forma geral, sim. Agora, os casos são diferentes também em função do que os países têm, não é? Moçambique tem agora a terceira maior reserva de gás natural do mundo, portanto, o capital do setor do hidrocarboneto está em Moçambique, mais do que noutras partes. Enquanto que, por exemplo, na Zâmbia, tem recursos diferenciados. Por exemplo, agora no momento da questão da transição energética, não é? Há uma grande corrida por recursos como lítio, etc., etc., que é produzido em certas partes do continente, do Congo, etc., etc., que não existe em outras partes do continente. Portanto, essa corrida do capital diferenciado em função do que os países oferecem ou que têm, mas de forma geral eu penso que todo o continente africano está neste momento sob ataque. O Zimbábue tentou resistir ao ataque imperialista no início dos anos 2000, mas foi severamente atacado, por exemplo, pela implementação de sanções, não é? Etc, etc. Então, obviamente que os países têm estratégias diferentes, mas acho que, para ser justo, eu diria que sim, mas de forma diferenciada, e as respostas são também de forma diferenciada. Mas neste momento o que eu posso dizer é que o projeto imperial tem sido vitorioso neste continente. Não vale a pena estarmos a romantizar a realidade, não é? Mas que há lutas vivas, não é, que confrontam isso, que são as lutas pela terra e pela defesa da terra. Essa tem sido a minha tese. Obrigada. A Mercedes tinha perguntado sobre as relações espirituais com a terra entre os povos, e aí eu junto com o comentário, um comentário do Eber, lembrando como é que no Brasil, há alguns anos, o evangelismo foi implantado em boa parte, levando também ao medo de Deus e do castigo, né? Se não se obedecer a falsos pastores, que divulgam que a luta política não é permitida por Deus. Isso foi um comentário só, mas a Mercedes pergunta quais são, se podia comentar mais em relação às relações espirituais com a terra entre os povos. Eu acho que isso é mais longo. O Amândio coloca que nós vemos questões que afetam o Brasil também, a questão agrária, o neocolonialismo e o neoliberalismo agrário,
que são extremamente fortes e muitas vezes por conta da sedução individualista da riqueza, praticamente cala as estruturas do bem viver. E ele pergunta se você concorda com essa informação. O Marcelo coloca que uma das críticas principais ao ProSavana, com tecnologia Embrapa, né, do Brasil, foi a de ter um conteúdo neocolonial do Brasil, porque não tinha a concepção de convivência com o semiárido. Acho que isso é mais um comentário, né? Não sei se me escapou alguma coisa aqui. É isso, né? É um comentário. Eu vou agora dar os outros comentários e aí podes fazer uma observação geral em relação a eles. Houve um aspecto aqui que várias pessoas trouxeram e que tem a ver com as conexões entre as realidades, não é? E nós estamos a ver aqui, muitas pessoas vão trazendo como é que é a situação no Brasil, não é? Por exemplo, o Emerson lá em cima tinha falado de uma coisa logo no início, né, de como é que a formação orgânica dos intelectuais implicados nos movimentos sociais faz diferença na academia, não é? E aí que ele começou a ver como é que as lutas são conectadas, não é? Em diferentes lugares, apesar das distâncias. E eu sei, Boa, que no teu trabalho tu também tens muito essa articulação com movimentos e com pessoas que têm até o mesmo perfil, né? Esse perfil académico também e de ativismo, né? Eu sei que se quisesses comentar em relação a uma coisa mais global também seria interessante, já que nós estamos aqui no curso a trabalhar com experiências em diferentes contextos, né? Então a costura dessas experiências também é importante, né? A Rosângela falou que também essa questão do controle de almas, que fez referência a isso em relação ao Brasil, não é? E o Emerson também falou sobre a centralidade do acesso à terra e à água, como é que isso é fundamental para fortalecer a luta, né? E manter os camponeses na sua afirmação. Também em relação à questão da terra, a Mercedes comenta como é que a terra é imprescindível para todas as sociedades capitalistas e também sem terra, né? E então que é interessante a respeito das independências, que mesmo se emancipando externamente, há colonialismos internos, não é? E aí ela deu o exemplo do Haiti, como é que o Haiti se liberta externamente, mas que depois internamente continua o combate. A Rosineia lembra a luta, pede para todos lembrarmos da vida e luta da Margarida Maria Alves, foi líder sindical camponesa, assassinada em 12 de agosto de 1983. Portanto, temos esse pacote aí, boa. Desculpa. Desculpa, aqui tinha um outro pedaço da pergunta da Mercedes. Ela pergunta se é no caminho do bem viver, no sentido de compreender. A Mercedes fez aquela pergunta em relação às relações espirituais com a terra, entre os povos, né? Na verdade, ela complementou aqui, diz que a minha pergunta é no caminho do bem viver, no sentido de compreender que quando não se separa a espiritualidade da vida em geral, a terra e a reprodução de todas as formas de vida são fundamentais como relação. Pronto. Pode falar, Boa, por favor. Vou tentar fazer vou tentar reagir de forma geral a esta diversidade de perguntas. Muitas delas penso que são reflexões que têm de ficar para mais tarde. Eu acho que é preciso diferenciar a espiritualidade de religioso, porque é fundamental. A questão da espiritualidade tem a ver com a forma como as pessoas reconhecem a importância dos que os antecederam.
e a continuidade comunicacional e a inspiração entre elas e as pessoas que os antecederam, de modo a construir um futuro que seja mais próspero, se quisermos dizer. Eu vou dar um exemplo. Antes do início da ocupação de terras no Zimbábue, no ano 2000, o movimento que se articulou para ocupar a terra, antes de o fazer, consultou a um médium espiritual. E foi o médium espiritual que deu autorização de que, sim, este é o momento exato para o fazer, façam-no, e podem ter certeza que nada vos vai acontecer, porque este é o momento exato para fazer, que nós temos a autorização dos nossos ancestrais. E a ocupação de terras no Zimbábue foi dos levantes populares menos violentos da história, se quisermos, não é? Porque não houve reação armada dos ocupantes, digamos, dos fazendeiros da terra. Houve uma transição, mas houveram problemas, algumas pessoas morreram. Mas na África do Sul, por exemplo, morre mais gente por causa do confronto agrário do que o que aconteceu no Zimbábue, não é? Num momento histórico que resolveu o legado histórico da exclusão. Portanto, as pessoas não só acreditam na importância da espiritualidade, como elas pensam ou consideram a espiritualidade ou a relação com a ancestralidade, não é? Muito importante na composição de como elas articulam as suas lutas. Na África do Sul, por outro lado, o grupo que contesta, não é, a dominação da igreja, ela sempre faz referência ao fato de daquelas terras pertencer aos seus ancestrais. Portanto, elas, embora sejam religiosas e sejam, digamos, fiéis à igreja, porque elas nunca puseram em caso a sua relação de fé com o cristianismo ou com a igreja, elas não misturam isso com o fato de que aquelas terras pertenciam aos seus ancestrais e que, portanto, elas têm direito a elas. Então, essa relação, digamos, do meu ponto de vista dialética, não é? Até certo ponto, é importante a gente perceber a diferenciação entre uma e outra coisa. Isto acho que era para responder parte da pergunta da Mercedes, não é? Que perguntava, enfim. Porque, basicamente, o que acontece com a questão da terra globalmente é que ela tem que ser libertada de usos que não permitam a acumulação de capital. Não importa a identidade, não importa a característica desses usos. Se esses usos atrapalham a penetração de capital e o processo de acumulação, têm de ser destruídos. Não é necessariamente o fato de não se acreditar na ancestralidade, etc., etc. É que essa relação identitária e ancestrais com a terra atrapalha processos de acumulação e, portanto, há que destruir. Porque é um entrave aqui para a reprodução do sistema capitalista. Então, eu penso que temos que perceber que a referência à ancestralidade e à espiritualidade é essencialmente uma luta anticapitalista. Nesse sentido, é uma luta anticapitalista, porque ela resiste à comodificação da terra, à mercantilização da terra, não é? E penso que isso é a realidade neste contexto que eu estudo e centro a minha análise, mas penso que é igual também, de uma certa forma, com as expressões e com as visões do bom viver, enfim, todas as propostas filosóficas e práticas que emergem
da América Latina, etc., não é? Que basicamente é o confronto ao capital, não é? E é uma rejeição a esse modelo de desenvolvimento que é o capitalismo, que comodifica a vida, que comodifica a terra e comodifica a mão de obra, não é? A força laboral. E, portanto, a questão do controle das almas, etc., tem também a ver com isso, porque, no final, a igreja, a Moravian Church, na África do Sul, ela entrou como salvadora das almas, mas, no fundo, controla recursos, né? Tem uma intervenção de controle material dos recursos que permitiriam a essas pessoas viver com maior dignidade. Sobre os colonialismos internos, aqui acho que temos que fazer alguma diferenciação entre processos de libertação na América Latina e neste continente. Porque neste continente, quer dizer, eu quero questionar o conceito de colonialismo interno, na medida em que ou seja, na América Latina, grande parte da América Latina, talvez com exceção da Bolívia, e talvez um pouco o Equador, mas não totalmente, é que foram os filhos dos colonizadores que continuaram sendo elites políticas. Não emergeram governos indígenas como tal. A Bolívia foi uma exceção, talvez o Equador. Neste continente, os governos que se formaram com a queda do colonialismo são governos necessariamente internos, indígenas, se quiseres, locais. E para mim é muito difícil aplicar o conceito de colonialismo interno aqui, porque como é que pessoas que vêm do mesmo processo de exploração podem colonizar os outros? Aqui eu vejo a continuação de um projeto imperial que instrumentaliza a elite local, que é indígena, mas ela não é necessariamente colonialista. Quer dizer, penso que temos que esclarecer os conceitos. Ela é indígena, mas ela não é necessariamente colonialista. Como é que ele pode colonizar a si próprio? É impossível, do ponto de vista de raça, do ponto de vista de origem, etc. É um bocado impossível, do meu ponto de vista. Eu penso que o grau e a característica da exclusão e da opressão no continente africano é radicalmente distinto da América Latina, apesar da operação, quer dizer, apesar de ambos territórios fazerem parte da periferia do sistema mundial, penso que as dinâmicas são diferentes e eu tenho dificuldades de usar o conceito de colonialismo interno no nosso contexto. Mas talvez seja um debate a ter mais para frente. Yolanda, eu penso que vou deixar por aqui. Algumas das questões foram comentários. Eu vou querer ler o chat, não é? Não tive a oportunidade de ler. Se puderem gravar e mandar para mim, vou ler, e se for necessário, posso fazer algumas respostas por escrito e mandar para o Marcelo e para ti. Ok. Então, obrigada, Boa. Eu só vou colocar esses últimos 3 comentários mesmo para fechar mesmo, né? A Mercedes que colocou na sequência da tua observação que no Brasil há a expressão de atualidade da questão agrária, não é? É que, além da questão do latifúndio, se coloca a instalação de megas projetos, do mesmo jeito que o Boa colocou em relação a esses países africanos. E o Weber tinha perguntado se, quando fala em Estado, está a falar em governo, ou quando diz que é governo, estás a referir ao Estado, né? E também colocou que é fundamental a separação entre a Igreja e Estado. E o Marcelo, eu acho que o Marcelo rematou aqui de uma forma muito forte, não é? Com o comentário de que em relação àquilo que estavas a falar agora, Boa,
que em relação ao sentido sagrado da terra, o sentido sagrado da terra é contrário à apropriação capitalista, né? Os camponeses se definem por esses laços sagrados com a terra, e isso é o oposto à apropriação capitalista. Eu acho que não foi à toa que essas questões de espiritualidade e de religião, etc., surgiram aqui, tá? E então acho que nós ficamos por aqui. Boa, não sei se queres fazer um comentário final geral, por favor. Sim, só para esclarecer, o Estado, o governo, obviamente não me referia a pessoas particulares como ministro e não sei o que, referia ao Estado como instituição, não é? Como instituição pública que, em nome do fato de terem sido eleitos, toma decisões políticas em representação da maioria. E, portanto, tenho muita consciência da diferença entre os dois. Eu tenho estado a usar o Estado porque, como eu disse no início, a minha matriz de análise é sociedade, Estado e capital, entendendo as diferenças e enfim, as diversidades que existem dentro de cada um destes grandes blocos que eu coloquei, não é? Portanto, não confundi ambos, não é? E claro, para além do latifúndio, existem muitas outras dinâmicas, não é? Em Moçambique agora o que está a emergir são projetos de conservação que em teoria não produzem nada, não roubam terra a ninguém, porque a terra está lá, é para proteger o ambiente, capturar carbono, para resolver a questão climática, mas ela expulsa pessoas das suas terras e proíbe que as pessoas tenham acesso aos recursos florestais, etc, etc. Portanto, é muito mais do que o latifúndio. Eu estou de acordo com a colocação da colega. E para fechar, esta conversa estimulou-me muito a pensar na forma como eu articulo a minha própria tese e os meus próprios argumentos. Eu penso que é muito fundamental para eu não só rever algumas das coisas, mas se calhar aprofundar um pouco mais. Queria convidar-vos a ler algumas das coisas que eu tenho escrito neste âmbito, não só a tese, porque acho que a tese it's boring, né? É um bocado aborrecedora, mas tipo alguns artigos tanto de análise como acadêmicos que eu tenho estado a escrever, que eu penso que esclarecem um pouco mais. Eu vou mandar para o Marcelo e a Yolanda para partilhar. Algumas coisas estão em inglês, peço desculpas por isso. É a ditadura do mundo acadêmico de publish or perish. E esse poder está, infelizmente, com revistas de língua inglesa, mas enfim, eu estou muito contente de ter estado nesta conversa. Gostava imenso de continuar articulado ao Instituto Paul Singer. Com certeza. Articulações e aprendizagem. Também aprendi muito com os comentários e perguntas que me colocaram aqui. E, pois, obrigado. Super obrigada, Boa. Olha, com certeza, porque eu pessoalmente já estou aqui me nhocando como é que isto vai continuar, né? E aí já, com certeza que nós vamos te chamar desde o início. Eu falei que a gente tinha que te chamar desde o início da criação do Instituto. Eu falei logo em ti e agradeço imenso por esta aula, foi uma palestra incrível e nós vamos passar aqui todos os comentários e com certeza que as pessoas também vão continuar a reagir, não é? E depois, se quiseres comentar alguma coisa até no grupo do WhatsApp, provavelmente durante a semana, se quiseres comentar alguma coisa, está lá também, ficas à vontade. Eu queria agradecer a todas as pessoas aqui, lembrar que na próxima semana, para quem está inscrito no curso, nós vamos ter a palestra da Aline Mendonça,
que é sobre economia solidária, e a Universidade do Bem Viver